Fala fiel, tudo bem com vocês? Meu nome é João Vitor e hoje eu vou trazer mais um pouquinho do Corinthians, notícias pré-temporada, início de Paulistão e pré-Libertadores. Bom, primeiro eu quero pedir para vocês deixarem um like, compartilharem com seus amigos, se inscreverem no canal quem ainda não foi inscrito e deixarem no comentário sugestões de que vocês querem que eu faça de novo, para não ficar só nesse impasse de só notícias nesse início. Tava pensando em fazer quiz, algumas coisas assim, para distrair e inovar um pouquinho no canal. Bom, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre a chegada, o anúncio de Vitor Cantilho, o anúncio do Luan e também oficial, e do Davó. Bom, o Luan tem uma passagem no Grêmio, aquela passagem em 2017 que ele jogou muita bola, foi a melhor fase do Luan. Aí de uns tempos pra cá ele teve problemas com lesão, decaiu muito o nível, tava banco agora. Aí no final do ano passado ele começou a jogar e quando ele parecia que ia engrenar novamente, ele se lesionou e ficou fora do final da temporada, E agora ele tem mais uma nova chance. Que nem todo mundo tá falando, o Luan precisava de novos ares, E ele decidiu vir para o Corinthians, time que sempre foi de coração dele, Ele é corintiano desde pequeno, a família toda dele é corintiana, ele sempre foi fanático pelo Corinthians e agora tem a oportunidade de vestir o manto, O manto sagrado do Timão no ano de 2020. Bom, eu espero muito do Luan, um jogador de muita qualidade, um jogador que eu gosto muito. Jogador que tem boa finalização, drible, passe, Aquele passe longo, Consegue romper as linhas, Ele consegue carregar na bola e acertar um passe que pode deixar os atacantes na cara do gol. Bom, agora sobre o Vitor Cantilho, o colombiano, com certeza ele vai jogar segundo volante, O Thiago Nunes já falou que ele tem aquela capacidade do box to box, área a área. E isso no esquema do Thiago Nunes no Atlético Paranaense era útil e ele vai usar isso no Corinthians esse ano e o Vitor Cantilho será uma peça essencial. Eu creio que o Vitor Cantilho vem para ser titular. Claro que ele não pode ficar acomodado já sabendo que ele vai ser titular, ele vai ter que trabalhar. Mas com certeza ele vai começar o ano na titularidade, E eu creio que ele vai jogar muito bem. Eu analisei muito, ele tem um passe, Aquele passe longo. Boa finalização, não é um jogador que tem muitos gols, como o Thiago Nunes falou na entrevista, na coletiva de imprensa. Mas é um jogador de muito bom passe, boa finalização. E eu creio que isso será muito útil no esquema do Thiago Nunes pro Corinthians em 2020. O Davó, a gente sabemos que ele é jogador para complementar elenco, Não sei se ele vai ter muitas oportunidades em campo, Eu creio que ele vai ser aquele jogador que, por última opção do Thiago Nunes. Isso é opinião minha, tá, galera? Pode ser que o Thiago Nunes já conversou com ele, falando que ele vai jogar, vai ter minutos em campo, mas pra mim ele é jogador pra complementar elenco. Teve até um apelo da torcida, pra não trazer ele, Hashtag Davó não. Mas vamos ver, vamos dar tempo. Vamos ver se esse moleque vai jogar. Eu creio que ele vai ser, na minha opinião, ele vai ser jogador pra complementar elenco. Que nem o Mosquito que veio ano passado e complementou o elenco. André Luiz que foi emprestado. Esses caras que foram emprestados, tá, galera? Creio que é mais um desses estilos assim que joga uma partida e é emprestado porque não vai ter oportunidade. Mais ou menos assim. Bom, e acho que é a Luan, que chegou, o Cantilho e o Davó. E eu tô me esquecendo de alguém, mas depois eu acho que eu lembro. Eu tô me esquecendo de alguém. O Sid Clay, galera? A volta do Sid Clay por empréstimo de 1 ano, com opção de compra, no fim da temporada. Bom, o Sid Clay, eu creio que todo mundo já conhece, Ele é um jogador veloz, de bom cruzamento, boa finalização. Na marcação, ele é razoável, E creio que ele já está identificado com o Timão, Sabemos que agora é um esquema diferente, não é mais o Carille. Ele, na época que ele jogou, era o Carille no comando, então ele subia muito, E tinha o Romero na época também que fazia a cobertura, Bom,
Sid Clay veio pra ser titular, né? E o Lucas Piton vai ser o reserva e o Danilo Avelar vai pra zaga, né? E isso eu vou falar mais tarde, né? O Danilo Avelar na zaga. Bom, essas são as notícias e minha opinião sobre as chegadas no Corinthians, né? Vamos falar um pouco sobre a Florida Cup. O Corinthians estreia na quarta-feira, às 8 horas, dia 15, contra o New York City, né? Agora, depois de amanhã. E sábado, 7h30 da noite, contra o Atlético Nacional de Medellín. Bom, a Florida Cup, todo mundo sabe que é pra testar, né? Pra temporada sempre é isso, é pra testar jogadores. Então provavelmente vai começar com o time no primeiro tempo e no segundo tempo vai trocar metade do time, se não trocar tudo. Uma coisa que eu não gosto, eu não gosto da Florida Cup, creio que desgasta muitos jogadores, né? Ainda mais o Corinthians, que vai estrear, vai ter a Florida Cup, depois já vai ter o Paulistão e daqui a pouco já vai ter a pré-Libertadores, entendeu? Eu acho que a Florida Cup é pra times que, tipo Palmeiras, que estreia só depois, entendeu? Que não tem tanta maratona de jogos assim no começo do ano. Vai estrear na Libertadores só em março, que é a Libertadores diretamente da fase de grupos, né? Então times que tem muitos jogos no início do ano não tinha que participar da Florida Cup. Mas o Thiago Nunes falou que vai testar todos os jogadores. Ele falou que não tem titular. Ele gostou muito dos jogadores, então ele vai, pelas notícias, né? Não sei se ele falou isso mesmo, mas pelo que eu li, ele vai escalar o time de acordo com o adversário. Eu não acredito muito nisso, galera. Realmente, eu creio que isso não existe, escalar o time de acordo com o adversário. Tem que ter os 11 titulares, tem que ter aqueles 11 que ele tem confiança que vai jogar todos os jogos. Não tem essa de, vou escalar de acordo com o adversário. Vou pegar um Bahia, vou colocar um time ofensivo. Vou pegar um Palmeiras, vou colocar um time mais cadenciado. Não tem isso, ter que ter os 11 titulares. Porque senão não entrosa, entendeu? Não entrosa. E depois da Florida Cup, o Corinthians estreia na quinta que vem, dia 23, já contra o Botafogo de Ribeirão Preto, né? Às 9h30, na Arena Corinthians. Bom, o que esperar do Paulistão, galera? O Paulistão sempre não é que nem os outros campeonatos estaduais, que é ligeiramente mais fraco, onde o time pode jogar com o time da base, né? Que nem o Thiago Nunes fazia com o Atlético Paranaense, que nem o Flamengo tá fazendo, o Vasco. O Paulistão é disputado. E se o Thiago Nunes não ganhar o Paulistão, não fazer um bom trabalho no Paulistão, já começa o questionamento, né? Se ele vai dar certo. O Paulistão é um bom test drive pro Thiago Nunes montar o time, encorpar o time, saber o que ele vai fazer, o esquema de jogo. Eu sei que ele tem pouco tempo, mas no Corinthians e no ano que ele chegou, que é um ano muito movimentado de muitos jogos, ele não tem tempo pra desculpa. Não tem tempo pra ficar desculpando, falando, eu tive pouco tempo, então por isso que a gente não conseguiu fazer isso, tal, não conseguimos fazer esse esquema de jogo. Não tem tempo pra isso. Ele sabia, ele teve a oportunidade de vir ano passado nos últimos 8 jogos, não quis vir esse ano pra começar do zero. Foi uma escolha dele. Então agora ele não tem desculpa pra falar que tá com pouco tempo de trabalho, que ele tem pouco tempo pra fazer esquema de jogo. Entendeu? Então a gente vai ver aí, primeiro jogo contra o Botafogo, em casa, a torcida quer vitória, não tem essa. E a torcida quer título, não importa se é Paulistão, não importa, quer título. O Paulistão, pros times paulistas é importante sim, porque o São Paulo não ganha faz um tempinho, o Palmeiras não ganha faz um tempinho, o Santos não ganha faz um tempinho. E mesmo o Corinthians, que ganhou os últimos 3 anos, também quer ganhar. E se você quiser entrosar um time, o Paulistão é um bom caminho. Entendeu? Então essa é a minha opinião. A pré-Libertadores tá bom, falta um tempinho, mas passa rápido o tempo, né? O tempo passa rápido e o Corinthians tem jogo da pré-Libertadores. Ainda não sabemos se é contra o Guarani do Paraguai, né? Ou contra o... não vou lembrar agora, galera.
Guarani do Paraguai ou San José, né? Alguma coisa assim. Bom, pode ter um Paulistão ainda, tem até lá, até o dia 5 de fevereiro, tem o jogo contra a estreia, né? Contra o Botafogo. Tem o jogo contra o Mirassol, tem o jogo contra a Ponte Preta e tem o jogo contra o Santos. O Santos é o último jogo antes do início da pré-Libertadores. Então, galera, tem 5 jogos, se eu não me engano, né? Deixa eu ver. 1, 2, 3... tem 4 jogos. Incorpora o elenco. Não fica com esse negócio de rodar. Esse negócio de buscar lá contra dependendo do adversário. Não. Entrosa o time. Entendeu? Monte um esquema de jogo. Não tem tempo pra ficar esperando. Não tem tempo pra ficar trocando de posição. Cada jogo colocar uma posição. Tem que entrosar o time porque a pré-Libertadores é um perigo. O Corinthians já sofreu com a pré-Libertadores. Entendeu? E a torcida não quer de novo isso. A torcida quer que o Corinthians passe das 2 fases da pré-Libertadores e chega na fase de grupos. E não com suor. Quer chegar tranquilo. Então não tem tempo de ficar testando o sistema de jogo porque é pouco tempo. É só mês que vem a pré-Libertadores, é só mês que vem, mas passa rápido. A gente pisca já tá lá. Tem que ter esquema de jogo, tem que ter o time titular sim. Tem que ter o esquema titular. Bom, agora que eu falei dessas 3 competições da Florida Cup, do Paulistão e um pouquinho da pré-Libertadores, eu vou falar pra vocês da escalação que eu, João Vitor, escolheria para começar a temporada. Cássio, Fagner, Gil e Pedro Henrique. Sid Clay, Gabriel, Cantilho, Luan, Matheus Vital, Pedrinho e Bozelli. Esse é o time que eu escolheria. Ah, João, mas por que o Pedrinho não tá no meio? Eu creio, minha visão, que agora com a chegada do Luan, o Pedrinho não vai ficar tão sozinho na direita. Então ele vai conseguir participar do jogo. Porque quando você tinha Sornosa e o Júnior Urso, o Pedrinho não chegava a bola, ele ficava sozinho. Por isso que o Pedrinho era chamado de... Falava que o Pedrinho estava sendo sacrificado na ponta direita. Com o Luan, que tem a bola, que tem a capacidade de ficar com a bola, o Pedrinho vai ser reabastecido na ponta. E o Pedrinho tem um cruzamento refinado. Entendeu? E o Matheus Vital tem que acordar um pouquinho pra vida. Porque o Matheus Vital parece que quando ele joga no coisa, ele não sabe onde ele tá. Ele não sabe que ele tá no Corinthians. Entendeu? Matheus Vital não tá no Vasco. Não tá em time que não tem tanta cobrança. Ele tá no Corinthians, ele precisa acordar. Matheus Vital tem muita habilidade, é um grande jogador, mas tem que acordar um pouco pra vida. E eu escalaria ele na esquerda porque ele tem velocidade e tem drible. E o Bozelli porque é um cara que é um finalizador, exímio finalizador, e todas as chances que ele tiver com um time fraco que o Corinthians tinha no passado, ele fazia os gols. Entendeu? Mas agora a gente tem que ver se com um time bom o Bozelli vai aproveitar as chances. Eu creio que ele vai aproveitar porque é um excelente jogador, é um exímio finalizador. Mas vamos prestar atenção no Matheus Vital. Porque até agora, desculpa falar, o Matheus Vital não me convenceu de nada. Tem habilidade, tem domínio de bola, finalização, mas ainda não me convenceu de nada. Porque ele joga um jogo bom, 3 ruim. Tem jogos com o Matheus Vital que é pra ele. Ele fica voltando o jogo pra trás. Aí quando a bola pro Danilo Avelar e pro Gil. E não foi só com o Carille, com o Coelho também. Entendeu? E isso não pode. Com o Thiago Nunes não vai poder. Porque o Thiago Nunes é um treinador ofensivo. Preza pela parte defensiva, sim. Mas ele é um jogador mais ofensivo. Então o Matheus Vital precisa se ligar e saber que ele tá jogando no Corinthians. Entendeu?
Eu creio que não é só eu que eu penso assim. Muitos vão me criticar, mas essa é a minha opinião. E às vezes o Pedrinho, gosto muito do Pedrinho, sou muito fã do futebol dele, mas muitas vezes o Pedrinho também dorme em campo. Ele precisa acordar um pouquinho também. Mais o Vital. O Vital dorme mais que o Pedrinho em campo. O Pedrinho ainda tenta alguma coisa, mas o Pedrinho tem que entender que nada é finalização de longe. Tudo é finalização de longe. O Pedrinho tem que parar um pouquinho e pensar. Eu sei que o Pedrinho não vai jogar agora no início, porque ele tá no pré-olímpico lá da seleção, então o titular na ponta direita eu não sei quem vai ser. Então é isso. Minha opinião tá dada sobre tudo aí, entendeu? E a última coisa pra encerrar o vídeo. Já falei aqui que sou muito fã do Luan. Muito fã do Luan. Mas o Luan não pode jogar o futebolzinho que ele tava jogando no Grêmio. Ele tá no Corinthians. Diferente, a atmosfera é outra. A torcida não tem tanta paciência que nem a torcida do Grêmio. Respeito a torcida do Grêmio. Torcida muito boa, massa. Também é uma torcida fervorosa. Mas ele tem que entender que a torcida do Corinthians não tem tanta paciência igual a torcida do Grêmio. Então ele vai ter que jogar muita bola. Bom, galera, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muitos vão me criticar porque eu peguei um pouco pesado assim com o Matheus e tal, mas é minha opinião de futebol. Minha opinião como torcedor. É minha visão. Entendeu? Espero que vocês entendam. Comentem aí embaixo se vocês discordam, mas sempre me respeitando e respeitando a opinião do outro que comentar também. Esse é o vídeo de hoje, espero que vocês deixem um like, se inscrevam no canal. Vai ter muito vídeo falando sobre os jogos que acontecer. Eu vou fazer um resumo do jogo contra o New York City, vou fazer um resumo contra o Atlético Nacional. Podem ficar tranquilos. Abraço, valeu, falou, fui.